Todo mundo chega um momento, quando eu falo todo mundo, eu falo nós homens, né? Chega um momento daquela coisa de que não aguenta mais e que quer morar sozinho. E esse tipo de fase é uma fase absolutamente normal. Chega uma hora que você não aguenta mais morar com seus pais, com irmãos. Por mais que você goste e ame seus pais e seus irmãos, chega uma hora que você, né? Falando pra nós homens, né? Você sente vontade de morar sozinho. Porque não morar sozinho te impede algumas coisas, né? Você não tem tanta liberdade, porque por mais que. Porque quando você mora com seus pais, a casa é sua, mas ao mesmo tempo ela não é sua. Ela é sua porque são dos seus pais ali, seus pais construíram, compraram ali, alugaram ali aquele imóvel, e você tá ali com eles, então meio que é sua. Por, e você ajuda a manter aquela casa lá, então meio que fica sendo sua. E ao mesmo tempo não é, porque a partir do momento que você ainda mora com seus pais, o seu responsável, com seus responsáveis, você deve uma satisfação e você não pode fazer simplesmente aquilo que você quer. Então, quando você mora com seus pais, ou o responsável que for, né, avó, avô, tio, tia, você não está num lugar que é seu. E aí, para nós homens, tem aquela coisa do. Muitas vezes você tá com uma pessoa, uma mulher, e aí você quer estar com ela, quer estar com você. Às vezes você não tem condições de pagar um hotel e tal, ou você não tem condições de pagar, ou você não quer pagar, e você não pode levar ela para sua casa, porque você não mora sozinho. E não tem como, né? Você querer ficar com uma mulher, você não vai levar ela para sua casa com seus pais e irmãos estando lá. Aí você fica na dependência de que tudo se alinhe, que seu pai não está em casa, sua mãe não está em casa, ou um dos dois, caso sejam separados e você mora com um deles, seus irmãos não estão em casa. Você fica dependente de um monte de conjecturas para poder levar a mulher para tua casa, enfim, muitas vezes acaba não dando, muitas vezes aí você fica na dependência de ter dinheiro para motel, e no caso você tem que pagar, né? Grande maioria você tem que pagar, pelo menos eu defendo isso. A mulher muitas vezes começa a perder a paciência porque ela quer estar com você, junto com você, só você e ela. E você acaba não tendo, por você morar com os pais. Você não consegue proporcionar isso, a mulher começa a perder a paciência. Principalmente se for uma mulher mais velha, que já está acostumada a ser independente. E teve relacionamentos anteriores com caras que já eram independentes. A mulher começa a perder a paciência e vai lá, pum, termina com você. E eu já passei por isso. Eu já perdi mulheres, não necessariamente de namoro sério, mas que queriam ficar comigo. Eu perdi mulheres no passado por causa disso, por não morar sozinho. E daí eu não tinha dinheiro para pagar um motel e não podia levar para casa porque eu morava com os pais. Então eu já cheguei a perder poucas vezes, umas duas, três vezes que isso aconteceu. E aí acabei perdendo por causa disso. E aí, saindo um pouco dessa coisa do morar sozinho para poder ter tranquilidade para levar uma mulher para ficar com você onde você mora, com liberdade, com privacidade, saindo um pouco desse lado e indo para o outro lado. Por mais que você ame seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou repito, caso você não more com pai e mãe, se de repente você mora com tio, mora com uma tia, ou mora só com a mãe, ou mora só com o pai, ou mora com o avô, enfim. Quando você mora com responsáveis, pessoas um lugar que não é seu, por mais que você goste, ame aquelas pessoas, tem momentos que você chega do trabalho, você está estressado, você chega do trabalho, você não quer ver ninguém. Você não quer ver ninguém. Por mais que você ame seu pai, sua mãe, irmãos, avô, avó, tio, tia, tem vezes que você quer chegar do trabalho ou da faculdade, algum lugar que você chegou com uma carga de estresse muito grande, você não quer ver ninguém. Você quer chegar e ficar sozinho. Você quer chegar e abrir uma cerveja, você quer chegar em casa e ligar uma música alta, ou você quer chegar em casa e não ligar a música, não tomar, você só quer deitar e ficar sozinho, ou sentar e ficar sozinho, sem ninguém falando no teu ouvido. Você quer isso e você não consegue porque você não mora sozinho. E aí a pessoa começa a falar, falar, falar. Às vezes a pessoa nem se ligou que você não tá bem, que você tá estressado, que você não tá legal. Ela começa a falar, falar, falar. E você que já chegou em casa irritado, estressado, você fica mais estressado ainda, irritado ainda. Por quê?
junta o teu estresse que você teve na faculdade, no trabalho, na rua, onde for, com o estresse da pessoa falando o teu ouvido o tempo inteiro. Ou seja, você fica estressado duas vezes. Então, muitas vezes, essa coisa de você... Então, esses dois fatos... e eu também já passei por isso. Já passei por uma situação algumas vezes de chegar em casa chateado, estressado, não querer ver ninguém, não querer conversar com ninguém, só querer ficar sozinho. E minha mãe tá lá. E me recebeu bem, me tratou bem, perguntou como é que eu tava, o que que tava acontecendo, me recepcionou bem, sem cobrança, sem nada, mas era um momento que eu não queria falar e nem ver ninguém, só queria ficar sozinho. E não tinha essa condição porque ela tava lá. Então, como eu falo, às vezes não é nem a pessoa em si. Às vezes é que você só quer ficar um tempo sozinho. E quando você não mora sozinho, você não consegue isso. E aí também tem um outro lado, que também chega uma hora que você perde a paciência e você não tem mais idade para isso. É quando você já está numa fase da vida, ou numa idade, ou idade é fase, onde você não tem mais saco pra. Você chega em casa, e acho que todo mundo que já passou, você chega em casa, você abre a porta, abre o portão, você recebe aquele oi, tudo bem? Que na verdade não é um oi, tudo bem. É um oi, tudo bem disfarçado de. Por que que você chegou essa hora? Chega uma idade, um momento da vida que você não tem mais paciência para esse tipo de coisa. Você não tem mais saco, você não tem mais paciência. Você quer chegar a hora que você quer, sabe? Fazer o que você quer. Chegou em casa, quer ficar deitado sozinho, fica sozinho, deitado, sentado. Quer chegar em casa, quer ligar a música, liga a música. Quer chegar em casa, quer chegar em casa e quer abrir uma cerveja, abre a cerveja. Quer fazer as duas coisas, chegar em casa, botar a música alta, beber uma cerveja para relaxar? Faz. Chega uma hora que você quer isso, você quer paz. Mesmo que as pessoas que você venha morar não sejam pessoas tóxicas, não sejam pessoas que te façam mal, chega uma hora que você só quer um espaço teu para você ficar sozinho. E também tem a questão das permissões, né? Chega uma hora que aquelas incompatibilidades normais que acontecem. Por exemplo, eu já passei por isso, creio que você que já viu, tá vendo o vídeo, já passou também. Você é uma pessoa que gosta de beber. Aí você quer beber e fala, pô, não posso beber em casa, posso beber, minha mãe não gosta que eu beba. Sei lá, minha mãe, meu pai, o responsável que for que mora com você não gosta que eu beba, então não posso levar cerveja pra casa pra beber, porque senão vai reclamar, vai ficar enchendo o saco. Ou então, aí você fala, então eu vou beber na rua. Mas tu pensa, pô, se eu beber na rua e chegar em casa com bafo de bebida, por mais que você tenha bebido socialmente bebido pouco, se chegar em casa com bafo de bebida, vai ter encheção de saco, cobrança, e não tem mais paciência. Aí gera uma discussão, uma cobrança, e por você morar numa casa que não é sua, por você ainda dever satisfação a alguém, você acaba tendo que ter satisfação, porque são seus pais, são seus responsáveis, mas ao mesmo tempo você não tem idade, não tem mais paciência para isso. Então você fica nesse conflito. Ter que fazer, mas não querer, não ter mais paciência para fazer. E quando você mora sozinho, isso acaba. Você pode chegar em casa com bafo de cerveja, você pode chegar em casa e beber em casa, tranquilo, sem problema nenhum. Você tem que ficar meio que se escondendo, por exemplo, nesse exemplo da bebida. Já aconteceu comigo. Minha mãe não gostava que eu beba, não gosta hoje que eu beba, e eu morava com ela ainda na época. Eu penso, como eu trabalhava antes, o que que eu fazia? Pô, eu falei, pô, vou beber. O que que eu fazia? Eu bebia, não bebia muito, bebia, saía. Eu me programava para chegar em casa num horário que ela já estivesse dormindo, para ela não saber que eu bebi e não ter aquele famigerado oi, tudo bem? Disfarçado de oi, chegou essa hora por quê? Tava onde? Então eu eliminava esses dois coelhos com uma cajadada só. Como eu trabalhava à noite, eu já me programava para chegar em casa num horário que ela já estivesse dormindo, para ela não saber que eu bebi e não saber a hora que eu cheguei. E assim eu fui vivendo muito bem. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais saco pra isso. Não tinha mais saco pra ficar escondendo a hora que eu cheguei, escondendo que eu bebi, tendo que esconder onde é que eu. Não tinha mais paciência pra isso. Por isso eu decidi sair de casa e rumar pra morar sozinho. Então, se você
não tem mais paciência para passar por tudo isso que eu passei, more sozinho, tá? More sozinho, que vai ser muito bom para você. Tem toda essa parte que eu citei de você se livrar de tudo isso que eu citei, mas também tem o fato do seu amadurecimento pessoal. Você acaba sendo forçado a amadurecer como homem, no sentido de, por exemplo, tem um compromisso que você tem que honrar, seja compromisso de palavra ou compromisso no sentido financeiro, coisa como pagar o aluguel. Você não pode sair torrando, você tem que pagar o aluguel, chega, paga o aluguel, né? Controlar gasto em relação à comida, em relação ao lazer, você acaba tendo que controlar mais os teus gastos, porque você não tem mais pai e mãe para ajudar, porque eu presumo, se a partir do momento que você mora sozinho, você não vai ficar pedindo ajuda para pai e mãe, é você e você. Então você tem que se controlar mais financeiramente, comportamentalmente, né? Se controlar no sentido de que, pô, tudo bem, eu não tenho mais que dar satisfação da hora que eu chego. Por que que eu bebi? Onde que eu tava? Mas você tem que ter uma responsabilidade que eu vou beber pouco, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Eu vou chegar cedo porque eu tenho que dormir cedo para trabalhar amanhã, ou outro compromisso. Você acaba tendo que amadurecer como homem em diversas áreas da vida. Além de se livrar de todas as situações que eu citei antes.